Olá, vamos conversar a respeito de responsabilidade socioambiental? Nós estamos em meados de 2019 e por causa da crise econômica dos últimos anos, na verdade esse assunto talvez não esteja sendo tão discutido na academia como foi em anos anteriores. Agora, de modo geral, as empresas estão mais preocupadas em se manter no mercado, em se manterem vivas, né? Mas é um tema que de vez em quando vem, né, em discussão a respeito de qual é a responsabilidade de uma empresa, principalmente quando se trata de empresa de maior porte, com relação à contribuição que pode dar para a comunidade, para o meio ambiente, enfim. E sempre se colocam, né, determinados especialistas, né, participantes do meio, como a empresa sempre tendo uma condição de precisar, é como se fosse uma, não vou dizer obrigação, mas de fato é uma responsabilidade, né, como sendo um dever da empresa de alguma forma fazer uso de recursos para ajudar, né, determinado aspecto com relação à comunidade, do ponto de vista social, seja, por exemplo, atendimento a creches, programas sociais ou de qualificação, enfim, ou talvez até ambientais, né? Comprando uma determinada área para preservá-la, por exemplo. É claro que a gente não está fazendo aqui o julgamento de mérito, se tais ações são relevantes ou não, até porque não tem nem discussão, isso é óbvio que é muito importante, né? Que as pessoas ou entidades as mais diversas possam se preocupar com questões sociais e questões ambientais também. A grande discussão que se coloca na academia é se, de fato, isso seria uma posição intrínseca à empresa, na medida em que ela é constituída, de alguma forma dar esse tipo de retorno para a sociedade. É assim que se argumenta. Existe um outro grupo que diz que não, isso na verdade não é atribuição da empresa. Vamos discutir um pouco mais a respeito do que sejam essas ideias, né? Bom, primeiro, vamos considerar, a empresa tem a possibilidade, eu estou falando de empresas de maior porte, né? É claro que aquela pequena loja, por exemplo, lá na rua, não vai ter nem condições de fazer alguma coisa que seja mais representativo, mais significativo, tanto para a comunidade ou para o meio ambiente, mas ainda assim a gente vê bastante gente aí, muitos heróis que até acabam conseguindo de alguma forma levar alguma coisa para as pessoas que têm uma maior necessidade, mas principalmente estou falando de empresas de maior porte. Então, o que se coloca é, aquela empresa que está atuando em determinada região, uma determinada cidade, de alguma forma está consumindo recursos, muitas vezes recursos naturais, principalmente quando se tratar de uma indústria, também está contratando um pessoal, né, daquela região. Então, de alguma forma, ela precisa entregar alguma coisa que seja mais palpável, né, mais realístico para aquela comunidade, né, pela atuação que ela faz. Então, com relação ao meio ambiente, talvez você comprar uma determinada área para preservar, ou então você fazer programas sociais, por exemplo, ali naquela comunidade e assim por diante. Então, o argumento é como se houvesse, né, intrinsecamente à empresa a necessidade de dar algum tipo de retribuição para a comunidade, para a sociedade de modo geral, em razão do uso dos recursos que ela tem feito para funcionar, né? Então esse aqui é o principal argumento do pessoal que está tratando a respeito de responsabilidade socioambiental e que as empresas precisariam atuar nesse sentido. Existe outro grupo de pessoas que defende, ora, isso não é atribuição da empresa. A gente parte do pressuposto de que a empresa foi criada com determinada estrutura para favorecer aquele objetivo que de vez em quando a gente fala em vídeos, que é o de maximizar a riqueza do dono da empresa no longo prazo. O que significaria dizer que a empresa foi constituída justamente para que o dono possa aumentar o seu patrimônio, que nesse caso está em forma de empresa,
no longo prazo, ou seja, de forma sustentável. Sustentável que eu estou falando é no sentido de ser seguro, né? É claro que não é contínuo e o tempo todo crescendo o valor da empresa ao longo do tempo, mas de modo geral aumentando o que seria o valor de mercado dela, né, no tempo, de acordo com os investimentos que ela faz nas próprias operações dela. E que para atingir esse objetivo, veja, ele precisa cuidar ou principalmente dar foco aos investimentos, à expansão, às oportunidades de crescimento que ela pode atuar lá no mercado, né? Abrindo novas unidades, se for o tipo de empresa, criando novos produtos, atendendo a um outro determinado nicho, né? Segmento de clientes, aumentando a abrangência geográfica de atendimento da empresa e assim por diante. Podem ser várias as possibilidades de expansão da empresa e que o foco a ser colocado é justamente nesses aspectos que vêm melhor a favorecer o aumento do valor da empresa no mercado. E o fato de você precisar dar esse foco para a empresa significaria dizer que ficam prejudicadas, outras prejudicadas não é no sentido de deixar de fazer. O que eu estou falando é que ficam em segundo plano, em terceiro plano. Outras iniciativas da empresa com relação a qualquer outro aspecto, inclusive esses investimentos em dito responsabilidade socioambiental. Mas veja, isso não significa que a diretoria da empresa, os donos da empresa, vão perseguir dinheiro e só dinheiro e pelo dinheiro o tempo todo e sempre mirando só nisso. Se fizer isso, provavelmente, inclusive, vai ter problema. Por quê? Esse aumento de valor de empresa, de riqueza do dono no longo prazo, é proveniente, na verdade, de ações no mundo real que ele promove do ponto de vista administrativo. Quer dizer, veja, vamos seguir o raciocínio. O da empresa é decorrente da capacidade de geração de caixa livre para os donos no futuro. E de onde vem essa expectativa de geração de caixa livre do dono? Vem justamente daquelas ações que são feitas no mundo real, são ações gerenciais administrativas, né? Que dizem respeito, por exemplo, a melhor qualidade do produto, por exemplo, um relacionamento mais adequado com o cliente, relacionamento com até os concorrentes, relacionamento com os fornecedores. A forma como os funcionários, os colaboradores veem a empresa, o nível de satisfação do pessoal, de ter aquela vontade de continuar na empresa, de crescer junto com a empresa, enfim, vários aspectos, os processos internos, como eles são definidos, né? A forma como os equipamentos, as máquinas são cuidados, inclusive, e até repostos. Tudo isso e muito mais, na verdade, que a gente vai colocar, a gente pode pensar em todas essas ações como sendo justamente cada qual, né, dentro daquelas áreas, né, de administração. Então, são todos esses esforços, né, com relação à empresa, melhoria da qualidade, atendimento ao cliente, satisfação do funcionário, concorrentes, aquilo tudo que eu falei, é exatamente esse conjunto de ações, né? Essas conquistas administrativas é que, de modo geral, vão confluir para uma maior expectativa, né? uma maior expectativa de geração de caixa livre para o dono e que depois vai gerar um maior aumento do valor da empresa. Então, não significa que o fato de você estabelecer como sendo o principal objetivo da empresa maximizar a riqueza do dono, que sim, você vai focar nisso, mas não significa que você vai correr atrás do dinheiro e pelo dinheiro e o tempo todo. Não é assim, até porque senão ele vai ter problema, como a gente falou. Para que possa atingir esse objetivo de maximizar a riqueza do dono pelo aumento do valor da empresa, o que ele vai focar é justamente nessa parte real que eu acabei de falar, entende? Então não significa você simplesmente deixar tudo mais aí e tentar ir só vender. Isso só dá errado.
Tá? Então tem que pensar com relação à qualidade, relação com o consumidor, respeito ao cliente, funcionário, fornecedor, processos internos, eficiência da empresa, relacionamento com outros players do mercado, enfim. É esse conjunto de coisas de forma organizada, de forma planejada, que no final das contas vai gerar o valor da empresa. Ora, então toda a máquina, se a gente puder dizer assim, vai estar construída para atingir esse objetivo, formando, atuando dentro dessas áreas que eu acabei de falar. Então, é toda uma estrutura que é criada para atingir esses objetivos, né? Então, quando você pensa dessa forma, você está estabelecendo uma máquina com esse fim. Se a mesma máquina, na verdade, for tender a fazer algum outro tipo de objetivo, ela não vai atuar tão bem quanto uma outra organização que tenha sido criada com toda a estrutura, pessoal, planejamento, especificamente para atender a um objetivo de favorecer, ajudar, a sociedade ou preservação do meio ambiente, por exemplo. Aquelas organizações que foram criadas para esses fins, é claro que ela vai ter uma possibilidade muito maior do que a sua empresa que foi criada para maximizar a riqueza do dono. Eu costumo colocar em sala de aula que é como se fosse o seguinte, olha, uma coisa tudo é calçado, mas uma coisa é o sapato, que você usa para ir trabalhar. Ele cumpre bem ali a sua função. Outra coisa é seu tênis que você usa para correr. Não faz muito sentido, até dá você pegar o sapato para sair para correr, por exemplo, fazendo exercício, mas você não vai performar tão bem do que se você estivesse calçando um tênis. Cada qual foi criado, foi constituído para um determinado propósito, E no caso da empresa, o propósito dela é maximizar a riqueza do dono no longo prazo, considerando aqueles aspectos que eu falei de conquistas administrativas. E quando ela passa a atuar para, de alguma forma, favorecer aspectos da sociedade, do meio ambiente, ela não vai conseguir fazer tão bem quanto a organização que tenha sido criada já originalmente para esse objetivo, para esse fim. Mas aí pode-se colocar, vamos dizer assim, uma saída para esse dilema. Afinal de contas, sendo o empresário, os acionistas, as pessoas preocupadas com relação a essas questões socioambientais, a saída, a forma de fazer ao invés de colocar a empresa direcionada para atender a esses objetivos, que não foi o principal que ela foi criada, então as pessoas que estão lá podem fazê-lo. Então pode-se promover algum tipo de articulação para que as pessoas possam vir a desenvolver, seja criando determinados programas voluntários e que você não precisa alterar em nada da estrutura da própria empresa, ou investimento, ou recursos, mas apenas articulando a participação, por exemplo, dessas pessoas, ou talvez até ajudando, estabelecendo determinadas possibilidades, programas sociais, mas que sejam desenvolvidas por outras organizações, em que o pessoal possa ficar engajado em participar de forma voluntária, evidentemente, sem pressão com esse pessoal, e assim você atender também a esse objetivo. Então, de modo geral, pode-se pensar como se a empresa realmente tivesse como principal função aumentar o valor da empresa no longo prazo, maximizar a riqueza do dono. Agora, bem lembrado, por último, uma coisa importante. Quem tem a função de promover o bem-estar da sociedade e de preservação ambiental por causa da sociedade, se é o Estado. A gente precisa ficar atento com relação a isso, porque nós precisamos cobrar do Estado medidas para que nós possamos ter uma melhor qualidade de vida como sociedade de modo geral, com preservação do meio ambiente e com políticas adequadas para atingir esse objetivo, tá bom? Mande seu comentário, vamos discutir, vamos bater papo a respeito disso. Vai ser um prazer a gente fazer novos vídeos para a gente conversar a respeito. Vamos trocar ideias, tá bom? Te espero na próxima.